Queridos, essa manhã nós estaremos refletindo sobre um texto que é bastante conhecido. Nós vamos falar sobre o rei Ezequias e a profecia que ele recebeu. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, há alguns anos nós passamos por um momento extremamente difícil, que foi a pandemia. E naquele momento, muitas pessoas ficaram aterrorizadas, com medo de morrer. A população ficou empolvorosa no mundo inteiro. E alguns irmãos estavam também apavorados diante da possibilidade de morrer. Porque ninguém quer morrer. Nós sabemos para onde vamos, não sabemos? Mas ninguém quer ir agora, né? Senhor, espera um pouquinho aí. E durante aquele período as pessoas estavam com medo, apavoradas. Eu lembro que eu perguntei a uma certa pessoa uma vez, ela estava muito desesperada com a possibilidade de pegar Covid, de vir a morrer, e eu perguntei exatamente isso. Você tem certeza para onde você vai se você partir hoje? Então não há por que ter desespero. Porque o lugar que está reservado para mim e para você, ele é muito melhor do que esse que nós vivemos. Amém, queridos? Eu não quero ir agora, mas não pertence a mim essa decisão. Na hora que o Senhor chamar a minha senha lá, eu estarei pronto para ir. Então o crente, ele não pode, não deve se desesperar diante da possibilidade da morte. E falando isso, eu queria que você agora imaginasse se você recebesse essa profecia que o profeta Isaías levou ao rei Ezequias. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. O que você faria hoje se você ouvisse isso? Olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Qual seria a sua reação? O que você faria? Alguns iam se desesperar. Alguns iam se descabelar. Eu não podia me descabelar porque eu já sou descabelado, né? Mas qual seria a sua reação diante dessa notícia que, num primeiro momento, parece ser terrível? Você vai morrer. Arruma a tua casa. O texto bíblico vai dizer, Isaías 38, naqueles dias, Ezequias adoeceu, a partir do verso 2. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que ele falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado.
Que notícia terrível. Eu conheci uma colega de trabalho lá na Bahia, uma garota jovem, bonita, vivia muito bem, tinha muitos recursos. O pai era dono de uma banca do jogo do bicho, cheio da grana, viviam esbanjando dinheiro. E, de repente, ela recebeu a notícia que o pai havia sido assassinado. E a vida dela e da sua família desmoronou completamente, porque ele não deixou nada organizado. Elas não tinham um centavo, porque a origem do dinheiro não era legal. Não tinham bens, só a casa que moravam. E o que era uma vida de esbanjar, de ostentação, passou a ser uma vida de muita dificuldade. Se você partisse hoje, como estaria a sua casa? Como estaria a sua família? Será que está tudo organizado? Será que está tudo arrumado? Porque a profecia de Isaías ao rei Ezequias é: arruma a tua casa, arruma a tua vida, porque morrerás. E essa profecia, esse anúncio, não era apenas uma sentença de morte dada ao rei, mas ali era uma oportunidade de graça. Deus estava dando ao rei Ezequias uma oportunidade para ele desfrutar da graça do Senhor. Deus queria que Ezequias refletisse, que se arrependesse e que organizasse a sua vida diante de Deus. E é isso que Ele quer de mim e de você. Que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família esteja arrumada diante de Deus. O rei Ezequias, num primeiro momento, a palavra de Deus diz que ele se volta para Deus. Deus pediu ao rei: arruma a sua casa. E naquele momento o rei se volta para Deus. A primeira reação dele, ele vira para a parede. No momento que ele se vira para a parede e começa a orar, ele está priorizando a sua comunhão, o seu contato com Deus. Nada mais importa, só ele e Deus. E Jesus nos ensina isso. Vai para o teu quarto, na intimidade do teu quarto, e fala com o Pai. Essa foi a primeira reação de Ezequias. Será que essa seria a minha reação? Será que essa seria a sua reação? Você morrerá. Arruma a sua casa. Será que nossa primeira reação seria se voltar para Deus? Ir para a intimidade com Deus? Ou seria desespero? E eu queria tratar dessa arrumação da vida, da casa, em 4 sentidos. O primeiro deles é no sentido espiritual. O texto vai mostrar que Ezequias se volta para Deus, e isso revela que há uma necessidade de, antes de arrumar a sua casa, a sua vida externamente, se faz necessário arrumar essa casa internamente. Amém, queridos? É aqui dentro, é no seu coração, é na sua mente, é no mais profundo do seu ser. Você precisa arrumar esta casa. E foi exatamente isso que o rei Ezequias buscou. Ele se volta para Deus, ele busca o Senhor. E aquele gesto de virar o rosto para a parede significa intimidade, exclusividade no relacionamento com Deus naquele momento. Você tem tido esse momento de exclusividade com Deus na sua vida? Você tem conseguido ir para o íntimo do seu quarto,
Você tem dobrado o seu joelho diante do Senhor. E naquele momento é só você e Deus. O rei Ezequias começa por aí, está lá no verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Uma casa em ordem, ela é sustentada pela oração. Para que a minha casa esteja em ordem, ela precisa necessariamente ser sustentada pela oração, pela intercessão, por joelho dobrado. E o rei Ezequias, ele se humilha diante de Deus. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele se derramou diante do Senhor. O choro de Ezequias, ele vai revelar não um choro de remorso, mas um choro de quebrantamento, um choro de entrega. E há uma diferença muito clara, queridos. Quando nós observamos, por exemplo, o choro de Judas não foi um choro de arrependimento, mas foi um choro de remorso. Em contrapartida, o choro de Pedro, após negar Jesus, foi um choro de arrependimento. E ele mudou a sua vida completamente. E aqui o rei Ezequias, ele chora. É um choro de quebrantamento, de arrependimento, um choro de entrega ao Senhor. Ah, Senhor! Mesmo diante da morte, o rei entendeu que a vida só faz sentido quando ela é vivida em adoração, em quebrantamento, em oração, entregando tudo ao Senhor. Oração, se humilhar e orar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. E o rei Ezequias, ele louva o Senhor. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Imagina, diante de uma sentença de morte, o homem está louvando ao Senhor e diz: todos os dias, ou seja, o tempo que me restar, estarei louvando e adorando ao meu Deus. Mesmo diante daquela sentença de morte, o rei entendeu que a vida só faz sentido quando ela está em sintonia com o Senhor, com o dono da vida. É Ele quem dá a vida. É Ele quem tira a vida. Mas há um segundo sentido, queridos. Além do sentido espiritual, arrumar a casa tem um sentido relacional. Uma casa em ordem não é feita apenas de paredes, mas ela é feita de relacionamentos. E Ezequias, em sua oração, ele vai destacar a sua integridade. Andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos seus olhos. Verso 3, parte B. E essa declaração vai refletir a importância de viver de maneira correta diante de Deus e diante das pessoas, e em especial diante das pessoas da sua casa, do seu lar, da sua família. E é lamentável porque nós vemos lares em que pessoas não conversam, não se falam, irmão que não fala com irmão, filho que não fala com o pai, filho que não fala com a mãe. E pasmem, casais que um não fala com o outro mais, que vivem de fachada, que vivem no faz de conta. É preciso perdoar quem nos ofende para que a nossa casa esteja arrumada. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Colossenses 3,13. A falta de perdão, ela desorganiza a casa, ela corrói, ela destrói relacionamentos. A falta de perdão, ela destrói a sua própria vida, porque ela traz junto com ela doenças físicas, emocionais e espirituais. Eu gosto de repetir isso. A falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Mas aquele veneno só está matando você mesmo. E muitas vezes, dentro das casas, nas famílias, a falta de perdão prevalece. Pedir perdão pelas falhas, reconhecer erros, isso é sinal de maturidade espiritual. É abrir mão do orgulho. Quem disse que porque eu sou pai, eu não posso reconhecer um erro diante do filho? Isso é sinal de grandeza. Isso é sinal de intimidade com Deus, de obediência ao Senhor. Porque Ele nos ensina a pedir perdão, a reconhecer o erro, a se arrepender, a corrigir e a seguir em frente, mudando de atitude. Então, dentro do relacionamento, nos nossos lares, se faz necessário reconhecer que errou, pedir perdão. Isso não nos diminui, irmãos, mas isso firma, fundamenta o relacionamento dentro da nossa casa. É preciso demonstrar amor, queridos, acima de tudo. O que vai movê-lo, o que vai me mover, o que vai mover o irmão na direção de pedir perdão ou de perdoar é o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque o amor é a essência de Deus, queridos. Seremos conhecidos como discípulos do Senhor se nos amarmos uns aos outros. Será que nós temos praticado isso, queridos? Será que nós temos amado? Porque é muito fácil, irmã Raquel, amar aquela pessoa que é agradável a nós, que nos faz bem. Mas aquela pessoa que às vezes é um calo no seu pé, é fácil amar? Aquele colega que está tentando lhe derrubar no trabalho, é fácil de amá-lo? Mas a Bíblia diz que nós temos que amar, independente de quem seja. Independente do quão difícil seja amar aquela pessoa. É uma ordem do nosso Senhor. Amar. O amor é a cola que mantém a família unida. Não é o patrimônio, não é a posição social, mas é o amor. É o amor que nos une. É o amor que mantém a família de pé. Esperar também o tempo das pessoas. Nem todos crescem no mesmo ritmo. Nem todos têm o mesmo ritmo. E nós precisamos entender o tempo do outro. Se a gente parar para observar, dentro das nossas casas a gente percebe isso com facilidade. Alguns são mais acelerados, outros são mais devagar, quase parando. Mas não significa que um é melhor do que o outro, significa que eles têm tempos diferentes. E nós precisamos entender e respeitar essas diferenças, para que a nossa casa esteja em ordem. É preciso entender e respeitar o tempo do outro. Tem pessoas que aprendem no piscar de olhos. Tem pessoas que precisam de mais tempo para aprender aquela mesma coisa. Tem pessoas que têm reação imediata. Tem outras que parece que ficam anestesiados. É preciso entender e respeitar, porque nós somos diferentes. Os dedos da nossa mão
eles são diferentes. Por que que na nossa família um tem que ser igual ao outro, tem que reagir igual ao outro, tem que pensar igual ao outro? É preciso aprendermos a respeitar quem pensa diferente de nós. Amém, irmãos? Porque nós vivemos num mundo hoje que reina a intolerância. Se você tem uma linha de pensamento diferente de mim, você é meu inimigo. Eu quero você morto. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é amar. E olha, eu amo você desde que você pense igual a mim. E onde fica o amor? Onde fica a obediência? Mas tem um terceiro sentido, que é o sentido material. É preciso arrumar a casa também no sentido material. Deus também se importa com a ordem material de nossa vida, porque ela vai refletir a responsabilidade e o cuidado que nós temos com a nossa casa. Olha que interessante. É preciso evitar dívidas desnecessárias. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Endividar-se sem necessidade gera escravidão, gera desordem para a sua casa. Quantas famílias têm sido destruídas por causa do endividamento? Dilapidando bens, porque o consumismo tem reinado em muitos lares. O ter, o ostentar, o mostrar que tem para se sentir aceito por uma sociedade hipócrita que nem gosta de você. Mas você precisa mostrar para essa sociedade que você tem. Sabe, queridos, eu e você precisamos somente dar satisfação ao nosso Deus, porque Ele se importa conosco. E Ele não se importa se você tem, Ele se importa com o que você é. Porque Ele é o dono da prata e dono do ouro. Se você é próspero financeiramente, é porque Deus lhe concedeu essa prosperidade, amém? Sem mim, nada podeis fazer. Então não fique aí se achando a última Coca-Cola do mundo. Sem o Senhor, você não pode fazer nada. Você não é nada. Você não teria nada. Nós somos apenas mordomos de um Deus bondoso, maravilhoso, que nos dá de graça, conforme a soberana vontade dEle. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. É Ele quem dá. É Ele quem abre portas. É preciso fugir da procrastinação. Isso ainda no sentido material. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Provérbios 27, 1. Tem pessoas que deixam tudo para depois. Amanhã eu faço. Amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu amo. Amanhã eu cuido. E a vida vai passando. Mas aquela profecia que chegou ao rei Ezequias, ela era para agora, não para amanhã. O rei precisava tomar uma atitude naquele momento, não amanhã. Perceberam, irmãos? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque você não sabe se terá o amanhã. Nós não governamos sobre a nossa vida. Quem garante que amanhã estaremos vivos? Isso pertence ao Senhor. Aquilo que vem à minha mão para fazer, eu preciso fazer de imediato. Então cuide, porque isso é imperativo. Arrume a tua casa. Hoje, não amanhã. Arruma a tua casa hoje. Então, queridos, em nome de Jesus, se há alguma coisa que você precisa arrumar na sua casa,
não deixe para amanhã. Arrume hoje. Você não recebeu nenhuma sentença de morte, mas você está recebendo um alerta do Senhor. Arrume a sua casa. Eu não trouxe essa palavra aqui por acaso. Eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu creio que você precisava ouvir isso hoje. Então arrume a tua casa hoje. Reconstrua os seus relacionamentos hoje. Se você não fala com algum irmão aqui na igreja, reconstrua a sua casa hoje. Sua casa, aqui dentro. Lembram que começa aqui dentro? Porque eu não posso estar aqui louvando e adorando ao Senhor e eu não falo com Lucas. Eu não gosto de Lucas. Eu não consigo nem olhar para ele que me faz mal. O meu louvor não vai passar desse teto, irmãos. Ele não será recebido. Porque há uma hipocrisia aí. Eu não falo com o meu irmão, eu não consigo olhar para o meu irmão, porque eu tenho raiva dele, porque eu tenho mágoa. E eu estou louvando a Deus. Larga de ser hipócrita. Porque a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador não guarda mágoas, não tem raiva do irmão, não deixa pendências. O tempo é hoje, é agora. Se você precisa acertar as contas com alguém, faça hoje, não deixe para amanhã. Porque você não sabe se você terá esse amanhã. Organize as responsabilidades, os documentos. Às vezes minhas filhas ficam irritadas comigo, porque eu fico mostrando, você olha, se eu morrer, os documentos estão aqui, aí eu vou mostrar. Meu pai, eu não quero ver isso não. Falei, mas tem que ver. Não quero nem saber. E eu chamo para mostrar onde estão todos os documentos, escritura da casa, seguro de vida eu não mostro não, porque, sabe, né? Vai ver que Núbia resolve adiantar as coisas por causa do seguro e tal. O seguro eu não falo não. Mas sabe, queridos, a família precisa saber o que fazer se você morrer hoje. A gente não gosta muito de falar nisso, mas isso é algo que vai acontecer comigo e vai acontecer com você em algum momento. E nós precisamos preparar a nossa família para este momento, porque já é um momento difícil por si só. Imagina se está tudo bagunçado. Se eu morrer hoje, está tudo organizado lá dentro de uma caixa, na minha gaveta, e elas sabem onde estão. Arruma a tua casa. Facilita a vida da sua família. Não cause um sofrimento a mais. Eu lembro de um colega de trabalho, ele veio de outro estado para cá, passou algum tempo trabalhando aqui conosco e um dia de manhã, se arrumando para ir trabalhar, infartou e morreu. E a vida dele estava tão bagunçada, irmãos. Pendurado em dívidas, o carro financiado, o apartamento que morava financiado, uns 200 empréstimos consignados. E aquela mulher ficou em desespero porque ela não tinha dinheiro sequer para levar o corpo dele de volta para o estado de origem. E nós, colegas, tivemos que fazer uma cota para pagar para que ela pudesse levar o corpo do marido. Imagina o sofrimento dessa mulher. O sofrimento da perda e o sofrimento de descobrir que estava numa enrascada financeira, porque o marido não arrumou a casa e se foi. Não deixe para amanhã, porque você não sabe se você terá esse amanhã. Arrume a sua casa. E é o último sentido, que é o sentido da urgência. O texto deixa muito claro que a ordem da casa não pode ser adiada, não pode ficar para amanhã. É hoje, é agora. Ezequias, arruma a tua casa. Ezequias, arruma a tua casa, porque morrerás, não viverás. É hoje, é agora. Ali era preciso aproveitar a oportunidade. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Buscai ao Senhor enquanto podemos buscar ao Senhor. O tempo urge. O tempo não para. Não dá para cochilar. Não dá para dormir. Não dá para procrastinar. Não deixe para depois. É hoje, é agora. É urgente. E Ezequias não esperou. Ezequias age imediatamente. Na mesma hora, ele busca o Senhor. Percebam que antes de chorar, Ezequias buscou o Senhor. Orou. Depois ele chorou. É urgente. Ezequias age imediatamente. Muitos adiam a reconciliação. Muitos têm adiado o momento de oração porque não tem tempo. Muitos têm adiado a decisão espiritual, mas o tempo não pode esperar. É agora. É hoje. Confiar que Deus responde a sua oração. Percebam que o texto vai dizer: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ouvi a tua oração. É o Senhor falando para o rei. É o Senhor respondendo à oração de Ezequias. Eu ouvi a tua oração. Que coisa maravilhosa. Deus ouve a sua oração. Amém? Deus ouve a sua oração. Mas Ele não somente ouve, mas Ele responde. Ele não somente ouviu a oração de Ezequias, mas Ele respondeu. Antes que o profeta saísse do palácio, Deus chama e diz, volta. E vai dizer ao rei Ezequias, eu ouvi a tua oração. Ouça Deus dizendo isso para você essa manhã, em nome de Jesus. Eu ouvi a tua oração. E ele responde. E ele responde com graça abundante, queridos. E eu queria dizer algo mais. Deus, ele vai além daquilo que nós pedimos. Amém? Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que sempre pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Amém? Glória a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Ele faz muito mais daquilo que nós precisamos. Porque Ele é abundante em graça. Ele é abundante em bondade. Ele é abundante em amor. E Ele escolheu amar você. Deus age além do esperado, queridos. Além da vida prolongada, Deus promete algo que o rei não pediu. Ele vai dizer que vai dar livramento para ele e para o povo. Eu vou te livrar dos inimigos, lá no verso 6. E ele depois vai confirmar com um sinal sobrenatural que nós vimos lá no verso 8. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem, Deus nos surpreende com milagres, com o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Coloque a sua casa em ordem. E você vai experimentar os milagres de Deus na sua casa e na sua vida. Colocar a casa em ordem, queridos, é um chamado divino que abrange o nosso lado espiritual, com oração, com humildade, com louvor. Tem o lado relacional, em que é necessário perdão, reconciliação e amor. O lado material, que nos chama a responsabilidade e a organização. E tem a urgência em buscar a Deus sem demora, imediatamente. E Ezequias ouviu o chamado, Ezequias clamou a Deus e Ezequias recebeu a resposta. Porque a palavra de Deus nos diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Queridos, isso é promessa de Deus
para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Clama a mim. Ezequias ouviu esse chamado, Ezequias clamou ao Senhor e Ezequias recebeu de Deus o sobrenatural. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A diferença é que em Cristo nós temos a promessa de vida eterna. Não acaba aqui, queridos. Ainda que você receba essa sentença de morte, para você não acaba aqui. O apóstolo Paulo dizia que para ele o morrer era lucro. É melhor estar com o Senhor do que estar aqui. E eu tenho essa convicção. Se você me perguntar, pastor Cláudio, você quer morrer hoje? Eu falo, não quero morrer hoje, mas se eu morrer, eu estarei bem, porque eu estarei nos braços do Pai. Porque Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para você. Amém? O nosso lugar está preparado, está reservado, porque Ele nos garantiu que foi preparar lugar. Não se desespere diante de uma sentença de morte, mas não espere a sentença de morte para arrumar a sua casa. O tempo é hoje, é agora. Arruma a tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, para que nós possamos estar com a nossa casa arrumada, a nossa casa interna primeiro e a nossa casa externa depois. Arruma a tua casa no nome de Jesus e que Ele nos abençoe. Eu queria orar nesse momento, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer nesta manhã, porque o Senhor falou conosco. Pai, que esta palavra, ela não entre somente por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela gere frutos, fruto de arrependimento, que ela gere mudança de atitude, mudança de postura, que gere em nós a arrumação das nossas casas, das nossas vidas, do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, retirar das nossas vidas tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor. Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, ó Pai, que seja retirado no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem nos afastado, ó Deus, do Senhor. Nos impulsiona, ó Deus, a fazer como Ezequias, a priorizar o nosso diálogo com o Senhor, a buscar essa intimidade contigo. Nos ensina a derramar diante de Ti, ó Deus, aquilo que tem afetado o nosso coração, aquilo que tem trazido angústia, ansiedade, que nós possamos colocar diante do Senhor, na intimidade do nosso quarto, que nós possamos exercitar essa intimidade, esse viver contigo. Nos capacita, ó Deus, a arrumar a nossa casa, em todos os sentidos que nós aprendemos esta manhã. Faz de nós servos fiéis a Ti, Senhor. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros adoradores. Nos ajuda, ó Deus, a consertar, a reparar, a fechar as brechas em nossas casas, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, nas nossas finanças, no nosso agir. Que o Teu Espírito Santo inunde o nosso ser, até que não haja mais espaço, e que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida. Queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor nesta manhã. E queremos dizer ao Senhor, Pai, nos ajuda a arrumar a nossa casa. Oh, queridos,
Permita que o Senhor trabalhe no seu coração. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Porque Ele nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Permita que Ele faça coisas novas na sua vida, na sua casa, no seu lar. No nome de Jesus.